18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos até às 7. Mais uma edição do programa 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô. Alô, Carlão. Muito Oi. boa noite. Muito boa noite pra você também, sintonizado em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Valeu. Valeu. Mix. E a sua companhia fica melhor ainda, hein? Se você participar conosco aqui pelo nosso WhatsApp, mandando áudio, mandando um alô, mandando aquele toque especial 994887592. Tá sim, valendo a sua participação aqui no 18 horas, não é isso, Karime? Exatamente, tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda uma mensagem de texto, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein, Karime? Passo a passo no ar hoje, né? A segunda noite do Passo a Passo. O nosso repórter André Meirelles, ele está lá ao vivo e em cores. E ele vai entrar daqui a pouquinho aqui no programa para dar aí as dicas para você, né? Do que está acontecendo lá, Karime. Exatamente, vai conversar com a gente, vai falar sobre a movimentação, a expectativa do público que está chegando lá no Passo a Passo para conferir as atrações de hoje. Lembrando, hoje também ele tem pulseiras para as atrações do palco Malcher. Legal. E é o seguinte, é só chegar com ele, dizer que estava ouvindo 18 horas. E a frase é o seguinte: Rádio Mix no Passo a Passo Manaus 2024, ok? Combinado? Rádio Mix no Passo a Passo Manaus 2024. Essa é a senha para você ganhar aí a sua pulseira para as atrações do palco Malcher. Então daqui a pouquinho ele vai estar lá ao vivo. Em cores. Conversa com a gente para saber, para falar sobre a movimentação de hoje, nas atrações de hoje, lá no Passo a Passo. Beleza, 6:03, você era o melhor Mix do Brasil. Mix. Agora vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. A seca revela a falta de segurança nos rios do Amazonas. Tribunal Regional Eleitoral aprova o envio de tropas federais para as eleições no Amazonas. Amazonas e outros 5 estados são alvos de operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E vamos conferir o segundo dia do Passo a Passo 2024. Legal, 6:04, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Hoje é sexta, hein? Sexta-feira, 6 de setembro de 2024. E você confere os destaques de hoje aqui no 18 horas até as 7 da noite. Valeu! 18 horas. Olha só o Rio Negro, hein? Rio Negro seca de forma aí assustadora, acelerada. E Manaus está a 6 metros da marca histórica de 2023. Olha só, a situação é realmente grave e já está aumentando os custos de produção lá na Zona Franca de Manaus. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIAM, ela divulgou informações preocupantes sobre como a estiagem está impactando a economia local. Exatamente, Carlão. E segundo Antônio Silva, que é o presidente da FIAM, as indústrias estão se preparando para evitar o desabastecimento de insumos, mas isso não elimina os riscos. Na verdade, as empresas já estão aumentando seus estoques e mudando suas rotas logísticas para se adaptar a essa situação de seca aqui. E isso, é claro, só encarece os custos de produção que, consequentemente, vão ser passados para o preço final do produto aqui para o consumidor, não é? Sim, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Suframa dizem o contrário dessa situação aí, Karime. Eles garantem que as empresas não vão ter motivos nenhum para aumentar os preços porque as ações para evitar o desabastecimento foram antecipadas. Vamos saber aí mais detalhes com a repórter Odinei Araújo. Em 2023, a seca histórica no Amazonas prejudicou a chegada de insumos e saída de produtos da Zona Franca de Manaus. As cargas tiveram que retornar, atrasando matéria-prima em mais de 2 meses. Sem insumos, muitas fábricas pararam a linha de produção e deram férias coletivas aos trabalhadores. Este ano, sem alívio na estiagem, o pacote de medidas para evitar uma situação semelhante à de 2023 deve encarecer os custos de produção e eventualmente
eventualmente ser repassado ao consumidor final. A afirmação é da Federação das Indústrias do Amazonas, FIEAM, em reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico. De acordo com a reportagem, a infraestrutura fluvial tem sofrido com a seca, o que força a busca por rotas alternativas, mas boa parte das indústrias tem planejamento para eventual desabastecimento de insumos, segundo a FIEAM. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa, descarta a possibilidade de se repetir em 2024 o que ocorreu em 2023. A situação hoje é muito melhor do que foi em 2023. Naquele ano, no ano passado, nós fomos surpreendidos. E o que aconteceu? As cargas que vinham para Manaus tiveram que retornar para Vila do Conde, para Pecém, para Suape. E isso aí fez com que elas se atrasassem 60 dias. Foi um prejuízo generalizado. Hoje, no entanto, isso não ocorrerá. O atraso que pode ocorrer é no máximo de um dia. Com a infraestrutura fluvial comprometida com a seca, as empresas locais buscaram rotas e modais alternativos. Entre essas medidas estão a instalação de portos flutuantes entre Itacoatiara e o Rio Madeira, com o objetivo de facilitar o transbordo das mercadorias. E são justamente esses portos flutuantes que vão aliviar a situação e evitar o desabastecimento das indústrias do polo industrial de Manaus, segundo Serafim Corrêa, secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas. Porque com os 2 portos provisórios que já estão instalados em frente de Itacoatiara em condições de funcionar, tanto o dos superterminais quanto o do Chibatão, tanto um quanto o outro vão aliviar a situação em muito. E os custos serão infinitamente menores daqueles que aconteceram no ano passado. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, também não acredita que a estiagem de 2024 comprometa a produção industrial, ainda que ela seja mais severa que a de 2023. Os impactos da estiagem deste ano deverão ser bem menores do que aqueles sentidos no ano passado, quando, na verdade, todas as empresas e todos nós fomos pegos de surpresa. Esse ano de 2024, como já no início do ano havia de indicadores de uma seca repetida e mais severa, grandes partes das empresas se anteciparam e estocaram seus insumos, conforme nós pudemos constatar nas várias visitas que fizemos às fábricas do Polo Industrial de Manaus. Além do que, as providências que foram tomadas com relação à transferência de 2 terminais para o transbordo das cargas do navio para as balsas lá na Enseada do Madeira, que é o ponto que se posiciona antes do ponto de estrangulamento em Itacoatiara. A FIEAM confirma que já existe uma elevação nos estoques de componentes, mas afirma que os fluxos logísticos de entrada e de saída foram alterados para se adequarem às alternativas e isso deve gerar mais custos na produção, refletindo no aumento do valor final dos produtos. O governo federal também trabalha nas dragagens dos rios Amazonas e Madeira para permitir a navegação. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, carinho, ouvintes, o pior, hein? A situação é realmente muito grave. Além da questão econômica e social, a seca também agrava a falta de segurança que enfrentamos nos rios do estado. Para a gente ter uma ideia, aí uma balsa que transportava alimentos ficou encalhada no Rio Madeira, lá em Manicoré, no interior aqui do Amazonas, e foi saqueada por moradores da região que vivem próximo ao distrito de Auxiliadora. O caso foi nesta quarta-feira e saqueamento já está rolando. Pois é, Carlão, com a seca do Rio Madeira, a balsa ficou encalhada num banco de areia e virou alvo fácil, né? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos tripulantes da embarcação narrando o saque. Mais de 100 pessoas invadiram a balsa que partiu de Porto Velho com destino a Manaus. A tripulação foi intimidada pelos saqueadores. A balsa transportava cerca de 1.200 toneladas de mercadoria, incluindo aí açúcar,
óleo, farinha de trigo, ração e enlatados. Também foram levados uma canoa e um motor que eram usados aí pelo pessoal da balsa. Ou seja, que prejuízo, hein, Karime? Teve relatos, inclusive, que os saqueadores ameaçaram incendiar a balsa em caso de resistência da tripulação, composta por 10 pessoas. Impossível, inclusive, uma resistência. 100 pessoas número. Contra 10 não dá. A Polícia Federal e outras autoridades locais foram acionadas para investigar o caso. A operação também vai avaliar aí os danos e garantir a segurança na região afetada. Ou seja, aí é o mais importante, né, Carlão? Exatamente. Cadê a segurança? É preciso aí incluir nas ações do combate à seca no estado uma ação eficiente de segurança, ou seja, a segurança tem que estar presente. Isso porque sabemos que os rios devem secar ainda mais até novembro e isso vai acontecer com frequência se não forem intimidados. Exato, Carlão. Bancos de areias vão ter por aí, a seca vai dificultar essa navegação. E os saqueadores vão estar de plantão. Aproveitando qualquer oportunidade. E a gente sabe que essa segurança nos rios do estado já era ruim. Deficiente demais. Capenga. Os ataques dos piratas dos rios, como são chamados, acontece já o cálculo do prejuízo desses ataques já está lá na folha lá dos orçamentos das empresas de navegação. Já é fato isso, absurdo. Eles, inclusive, gastam com a segurança reforçada, já sabendo que vão sofrer ataques dos piratas dos rios. Ou seja, nem para a segurança não está dando. E tudo piora, né, O rio Carlão? continua descendo, Karine. Porque o rio continua descendo. Baixou mais 26 centímetros de ontem para hoje e está abaixo dos 19 metros. Nesta sexta-feira, o Rio Negro chegou a 18 metros e 49 centímetros. Só nesses 6 dias de setembro, o rio já baixou 1 metro e 53 centímetros. E mantendo essa média, vamos bater o recorde da seca do ano passado, que atingiu 12 metros e 70 centímetros no dia 26 de outubro. A seca desse ano no Amazonas já é considerada histórica, com impactos profundos em diversas áreas. Os dados apontam que o nível do Rio Negro em Manaus está bem abaixo da média. Estamos aí a menos de 6 metros da marca histórica e o Rio Negro descendo aí a cada dia, 1 metro a cada 4 dias. Nossa, olha só é essa muita coisa, realidade, 1 metro a cada 4 dias. Isso significa que nós vamos sim atingir o recorde nos primeiros 15 dias do próximo mês aí, Karime, outubro. Nada boa essa previsão. Ou seja, abaixo dos 12 metros e 70 centímetros já nos primeiros dias de outubro. Mas tem notícia boa, viu, gente? Calma aí. É que os rios Madeira, Solimões e Juruá amanheceram hoje com a cota de água apontando movimento de cheia. Eles abastecem os rios aqui do estado. Ou seja, é uma boa notícia sim, porque significa que daqui a uns 20 dias essa água chega aqui para a gente e deve aumentar o nível dos rios aqui na região. Tomara, né, Karime? Esse movimento é o maior sinal, né, de que a seca dos rios na bacia amazônica está perdendo aí a força. Na semana passada, o Solimões registrou estabilidade. Olha só que bom, mas voltou a vazar. Por sua vez, o Juruá também encheu, mas voltou a secar. Então, nós estamos naquele processo de reação, né? Vai, então... vai e volta. Mas é um movimento, esse é um movimento natural, né? Enche, natural, depois dá uma parada, volta a vazar um pouco, enfim. Porque não pode vazar muito. Pois é, né, Carlão? Tá difícil de respirar aqui. Essa porque é normal vazar um pouco, encher um pouco. Agora vazar muito é complicado. Do jeito que tá muito complicado. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos voltar a falar do passo a passo, hein? Olha só, o DJ Alok se apresentou ontem no festival e, é claro, chamou a atenção para a crise da seca e estiagem que afeta o Amazonas, principalmente as populações ribeirinhas, né? Carlão, vou lembrar aqui que ano passado ele fez um show aqui em Manaus e ele viu a situação que a gente estava debaixo de fumaça das queimadas. Ele foi um dos poucos artistas. Ele cheirou a fumaça. Ele realmente, ele percebeu em loco. Ele fez um show e ficou, gente, que isso? Vocês estão embaixo de fumaça de queimada? Ele fez o quê? Ele doou o cachê dele inteiro para ajudar nessa situação das queimadas. Ele é um cara super sensível a essas causas e age, né, Carlão? Sim. Ele faz alguma coisa. Uma figura. E esse ano, quando ele viu toda essa situação que você falou aí da crise da seca e estiagem, o que ele fez? Ele anunciou que vai doar 200 toneladas de alimentos para as vítimas da estiagem aqui em Manaus. O repórter André Meirelles, ele acompanhou o primeiro dia lá do Passo a Passo e traz os detalhes pra gente. Vamos acompanhar. A
primeira noite do Manaus Passo a Passo 2024 transformou o centro histórico da capital amazonense nesta quinta-feira. Sem registro de ocorrência grave, o evento foi realizado para um público em torno de 180 mil pessoas circulando entre os palcos. A primeira atração nacional a se apresentar no palco Malcher, a cantora Luísa Sonza, foi recebida com entusiasmo pelo público. Com a mesma energia, o cantor João Gomes foi a segunda atração nacional, seguida de Alok, que fez um mega show antes da sofrência da última atração do dia, que foi Luan Santana. Alok subiu ao palco do Passo a Passo pela primeira vez e transformou o festival em uma verdadeira pista de dança. Pablisson Tomás, do Monte das Oliveiras, foi um dos fãs que aguardava a atração contagiante do DJ. Eu tô esperando pra curtir música eletrônica, que é o Alok mesmo. É o Alok. Vai pular muito. Eu nem posso pular muito porque eu tô operado. Mas a vontade vai ter muita. Logo em seguida, a frase SOS Amazônia apareceu no céu, sendo já uma marca registrada nas apresentações do DJ, que é engajado na luta pelas causas ambientais. O show terminou com um gesto solidário por parte de Alok, que revelou ter doado 200 toneladas de alimentos para as famílias atingidas pela estiagem no Amazonas. Vocês sabem também que a gente tem uma notícia ruim. Vocês sabem que esse ano a seca ela vai ser provavelmente ainda pior que a do ano passado. E essa doação vai fazer muita diferença na vida de muitas famílias, com certeza, principalmente as ribeirinhas. Então eu queria aqui, junto com vocês, doar também. Vocês doaram 200 toneladas, eu quero doar também mais 200 toneladas. E assim a gente junta forças para esse momento que vai ser tão difícil, que eu sei que a gente vai passar por isso. Então, pessoal, obrigado de coração. No palco Alfândega, a baiana Pete iniciou os trabalhos. Logo em seguida, a banda Capital e Matuê deram sequência ao mega evento do palco. Os shows acontecem simultaneamente em 2 palcos, Malcher e Alfândega, que oferecem uma variedade de estilos musicais. No evento, além dos shows, o público pode aproveitar ainda a feira de gastronomia, artes integradas, exposições e artesanato. A programação segue até sábado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein, Carimilhão? Vale reforçar aí a participação do Alok aí, 200 toneladas. Ele ficou sensibilizado no processo, hein, maravilhoso, desde o ano passado. O Brasil, ninguém do Brasil falava da fumaça aqui ano passado. Ninguém tava nem aí pra gente. O cara veio aqui, fez show e de boas doou o cachê pra gente. Que nem você falou, o menino abençoado, é isso, Carim? Sem dúvida, abençoado esse André rapaz. Tá lá, Carim, lá no Bora lá. Em cores, lá no Passo a Passo. Vamos lá, André Meirelles. Boa noite, André. Como é que tá a movimentação aí, ó? Então, Karime, Carlão e ouvintes, muito boa noite para todos vocês. A gente está aqui nesse momento no segundo dia do Manaus Passo a Passo 2024. Ontem a gente esteve aqui também trazendo a cobertura completa. Hoje, mais uma vez, está bastante movimentado por aqui. Inclusive, eu tenho uma participação aqui. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Jackson Andrade. Veio da onde? Eu sou daqui de Manaus, no bairro, zona Jardim Mauá, Distrito Industrial. Mas Jardim Mauá, como é que você chegou até aqui? Foi de ônibus? Foi de transporte... transporte meu aplicativo? Não, eu mesmo. Ah, você veio de carro pra cá. Como é que é? Como é que está sendo a organização do trânsito? Como é que você vê por aqui? Trânsito, graças a Deus, aqui na Redondeza, como é a minha primeira vez que eu venho aqui, tá super ótimo de estacionar. Agora já não sei daqui pra mais tarde, né? Mas o bom é ver o Detran lá, que ele tá com força total, né? E evita furtos, roubos. Aí eu tô gostando, tá legal. Chegou a vir ontem pra cá? Não, é a minha primeira vez e eu tô amando. Cara, tá parecendo Parintins. Manaus é top. Já chegou aí a Parintins? Sim, Parintins. Esse ano eu tava lá e ano que vem eu vou estar lá de novo. Você tá amando o evento aqui nesse momento? Com certeza. Agora fala uma coisa pra gente, tem várias atrações aqui hoje. Vem pra qual delas? Pichote, canta aí uma música pra gente do Pichote. Consegue lembrar nesse momento? Tem que cantar, irmão. Não, canta aí, cantarola, sei lá. Uma música do Pichote, cara, é aquela. Quero ver você pra mulher. Aí, ele canta bem. Valeu. Um talento revelado aqui.
Muito obrigado, bom evento pra você. Então é isso, tamo junto, é isso aí, Karime e Carlão. Olha só, deixa eu dar uma informação importante aqui. A gente sabe que a gente tá vivendo essa estiagem, esse calor severo aqui na capital amazonense, como o estado do Amazonas, essa é a verdade. E ontem não teve graves ocorrências, mas teve pequenas ocorrências aqui no local, pessoas aí que acabaram, né, passando mal, sendo socorridas, porque estavam bem no meio ali, né, da multidão atrás desse show, mas todas foram atendidas, todas estão fora de perigo, e nesse momento a gente traz uma informação aqui com a Prefeitura de Manaus. Como hoje não está mais aquele calor, teve agora no finalzinho da tarde essa chuva, choveu, aqui está ventilando, não está aquele calor, mas como forma de garantir maior conforto, a Prefeitura de Manaus, em meio à programação intensa e as altas temperaturas, foram instalados 12 bebedouros com 2 bicos de água em cada, fazendo assim 24 pontos de hidratação para hoje e para amanhã, sábado, dia 7 de setembro, que é feriado e também é o último dia do Sou Manaus Passo a Passo do Manaus Passo a Passo 2024, né? Então, com isso, o número de bebedouros sobe para 20 e isso acaba alcançando 40 pontos de hidratação. Essa água ela é oferecida de forma gratuita durante todo o evento e o público também tem a opção de trazer a sua própria garrafa, mas desde que seja um material plástico, que não era permitido até ontem, a partir de agora é permitido. Atenção, você pode trazer a sua garrafinha, mas não pode ser daquele material de chumbo, não pode ser daquele material de aço, tem que ser de material de plástico. Aí vai ser permitido que você possa entrar aqui com essa garrafinha, isso que você possa reabastecer esses bebedouros que estão espalhados. Lembrando que a Prefeitura de Manaus, ela instalou esses bebedouros aqui nesses pontos estratégicos que você pode encontrar com facilidade, e esses bebedouros, essa água que está sendo distribuída aqui nesse momento, elas são gratuitas, hein? E você pode aí você pode também ter acesso a esses bebedouros com essa água, mas você precisa trazer um copo ou então a sua garrafinha, mas desde que seja de plástico. Karime, Carlão. André, e a gente falou no início do programa que você está com as pulseiras para o palco Malcher, para distribuir para a primeira pessoa que chegar aí para você e falar a senha. Qual é a senha que a gente combinou? Rádio Mix Manaus Passo a Passo 2024, não é isso? É isso, André. Rádio Mix Manaus Passo a Passo 2024. Beleza. Chegou aqui comigo, pode falar essa senha que você ganha agora a pulseira totalmente gratuita. Boa. Eu estou aqui e bem na entrada do palco Manaus Passo a Passo. É bem na entrada mesmo. Assim que você acessa aqui a rua e dá acesso ao palco Malcher, onde tem aqui as barracas de gastronomia, onde também tem a praça aqui, né? Sim. Tem a praça aqui no local, onde inclusive aqui nessa praça, Karime, Carlão, está tendo um evento aqui da população indígena, tem bastante pessoas aqui pelo local. E nessa mesma praça também tem a área gastronômica, né? Tá subindo o cheiro aqui, tá me dando uma fome, hein? Tem os pratos aí que o Carlão gosta, tem pratos aqui que você também, Karime, gosta, eu sei, você gosta. Eu gosto de tudo. De apreciar um prato bom, eu gosto camarão, de prato cheio. Aqui também. Eu gosto de prato então vem cheio. aqui que eu tô esperando você. Ótimo, pra gente não tem mistério, né, Carlão? A gente é bom de garfo, bom de prato. Então tá, beleza, é o seguinte, André, você tá a fim de conferir as atrações de hoje do palco Malcher, é só encontrar o nosso repórter André Meirelles, que ele está aí onde ele falou, na entrada do palco, na porta e na entrada do palco, ele está com as pulseiras para você poder entrar. Lembre-se da senha. E conferir. A senha é o seguinte: Rádio Mix no Passo a Passo 2024, ok? Ok, André, daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo. Valeu. Olha, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos agora falar dos bastidores da política local, Carlão. Vamos lá, Cíntia Blink. Boa noite, Blink. Então, o presidente Lula disse que está programando uma viagem aqui para Manaus e parece que ele está preocupado com a seca. É isso mesmo, Blink? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite para você que tá com a gente na 100.7. Pois é, pode ser aí que Lula venha a Manaus semana que vem. Não tá cravado na agenda dele, pelo menos não até o último instante que eu pude apurar, mas o senador Omar Aziz disse ao portal Real Time 1 que o Lula virá na segunda-feira, dia 9. E eu fui conversar com o candidato do PT em Manaus, que é Marcelo Ramos, que tem uma proximidade muito grande aí com o presidente
presidente Lula, e ele falou que Lula deve vir sim na segunda ou na terça-feira. Então a gente não tem uma precisão exatamente de quando ele virá, se ele virá, mas aparentemente ele virá na semana que vem. E não é para falar sobre Marcelo Ramos, não é para falar sobre eleição, é para falar, como disse Karime, sobre a seca. Seca essa mais do que anunciada, mas que preocupa o nosso estado e preocupa o governo federal. Preocupa inclusive a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela já falou sobre isso, que ela fica sem dormir pensando na situação da seca, mas precisamente como ela é do TSE, né, mais do que natural, ela se preocupa em como é que vai ser a eleição no Amazonas, porque também é um problema. Para além disso, o presidente Lula pretende vir para falar sobre ações e recursos que o governo federal pode fazer, pode atuar, pode fornecer para poder minimizar os danos da seca. Tanto é que Lula não tem na agenda previsão de fazer campanha para Marcelo Ramos. Esse não seria o foco da presença do presidente aqui no Amazonas. Mas sim, ele quer reunir com prefeitos, com o governador Wilson Lima e falar sobre a seca. Não tem ainda uma confirmação de que ele virá, uma confirmação oficial, né, pelo Palácio do Planalto, mas o que a gente sabe é que há essa possibilidade de ele estar por aqui, estar pelo Amazonas na semana que vem. O planejado é que ele faça um sobrevoo nas áreas mais críticas, realmente para saber como é que está a situação, e ele também pretende fazer visitas presenciais em alguns municípios como Manaquiri, onde a situação da seca é realmente extrema. A estiagem ali, ela é pesada. Então, a gente segue acompanhando para saber se vai ter uma confirmação oficial do Palácio do Planalto, e de qualquer forma a gente segue para saber como que será essa vinda de Lula, se ele virá, o que exatamente vai ser feito, que anúncio ele pretende fazer, porque assim, tempo para se preparar para a seca e saber que ela vinha, houve, né? Agora a gente vai ver como é que o governo estadual, federal e até os municipais também vão lidar com essa realidade que chega. Karime, Carlão. Legal, Blink. Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para as eleições em Manaus e outros 38 municípios. Procede, Blink. É isso, Carlão. Então, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, eles decidiram por unanimidade que há sim a necessidade de fazer o pedido de forças federais para atuar durante as eleições, tanto em Manaus quanto no interior, em 38 municípios do estado. A gente lembra até que os desembargadores, o Pleno, enfim, os juízes ali, eles deixam bastante claro a necessidade de fazer presente ali essas forças federais, porque é uma questão de segurança, e segurança não tem sido o nosso forte exatamente no Amazonas, né? Entre os municípios que estão solicitando, além de Manaus, a gente pode falar de Quari, Manacapuru, Borba, Fonte Boa, Japurá, enfim, a lista só não é infinita porque são 38 no estado do Amazonas. Karime, Carlão. Então, Blink, temos aí um deputado estadual e 9 deputados do Amazonas que foram condenados por conceder pensão para um ex-vereador. Parece que agora eles vão ter até que devolver tudo que foi pago para esse ex-vereador, que é o Moisés Pantoja Lima, lá de Boca do Acre. Nina, explica pra gente essa história de quanto era essa pensão especial. Tudo bem, olha só, vou explicar. A história é o seguinte: a mesa diretora da época lá da Assembleia Legislativa aprovou um benefício vitalício a um político, dele ganhar R$2.000 mensais. Isso funcionou de 2010 até 2014. O Ministério Público, então, ajuizou uma ação civil pública para cassar essa decisão, porque entendeu que ela era ilegal. A juíza Etelvina Braga, ela entendeu que houve má fé por parte desses deputados, ex-deputados, né? E um que ainda é deputado, como o deputado Adjunto Afonso. Ele é o que era na época e continua sendo deputado. Por quê? Porque eles sabiam, de acordo com o que a juíza compreende aí da história, julga, né? Eles sabiam que não havia nenhuma base legal para tomar essa decisão
pelas leis do Amazonas, então entendeu-se que isso é inconstitucional e agora eles vão ter que devolver tudo que foi pago dessa pensão especial aí ao ex-vereador de Boca do Acre, o Moisés Pantoja Lima. Quem são os deputados, ex-deputados que vão ter que fazer a devolução aí desse dinheiro? Adjunto Afonso, que ainda é deputado, os ex-deputados Davi Almeida, que atualmente é prefeito de Manaus, Marcos Rota, vice-prefeito de Manaus, Belarmino Lins, sem mandato, Ricardo Nicolau, que não tem mandato, Josué Neto, é atualmente conselheiro do Tribunal de Contas, Vicente Lopes, Conceição Sampaio, Carlos Alberto e Saba Reis. Saba Reis faz parte da gestão municipal aí de Davi Almeida, né? E aí, essa é a história no final, eles vão ter que devolver. O ex-vereador disse que foi agraciado. Para o Ministério Público, essa história dessa pensão vitalícia foi uma espécie de prêmio pessoal de Belarmino Lins para o ex-vereador. Mas isso é o que aponta o Ministério Público. Então, mas o que acontece no fim é que não houve nenhuma forma legal, nenhum embasamento para poder transformar aí essa pensão vitalícia em algo dentro da lei. Então, por conta disso, a juíza tomou essa decisão. Ainda cabe recurso. A gente vai continuar acompanhando essa história porque ela é bem interessante. Legal, olha, Cíntia, tem outra história interessante também. A candidata do município de Itamaraty, aqui no Amazonas, que o PL tirou da disputa, entrou agora com um recurso e está de volta ao jogo. Conta aí pra gente essa situação também, Cíntia Blink. O caso da Emily, ele é super diferente. É aquele que eu tenho certeza que você vai lembrar justamente por ser tão fora do comum. Ela era candidata do PL lá em Itamaraty. Ela é a única concorrente do atual prefeito que busca a reeleição. Só que o Alfredo Nascimento, que é presidente do PL no Amazonas, disse: não, a gente vai desfazer aqui essa candidatura porque você é foragida da justiça. Ele falou isso, né? Escreveu, assinou em uma nota oficial. Só que aí a Emily entrou com mandado de segurança e foi aprovado. Então, ela está de volta ao jogo. Ela é sim candidata. De acordo com a defesa da candidata, o diretório estadual não podia anular a convenção porque foi a executiva nacional que delegou essa história. Então, não tem como o Alfredo fazer, já que era o nacional que cuida disso. O Alfredo cuida só do Amazonas. Quanto a ela estar foragida, os advogados dela informam que essa informação não é verdadeira, porque ela está em prisão domiciliar e atendendo a todas as determinações judiciais. Outra coisa é que ela pode ser candidata porque o processo dela não acabou, não transitou em julgado. Então ela goza aí dos direitos eleitorais com tranquilidade. O juiz Cássio André Borges dos Santos aceitou os argumentos e agora a Emily está de volta ao jogo. Pode ser que a Emily saia de novo, tá? Pode ser que a presidência nacional quem tome a decisão aí de desfazer essa história, mas a gente vai seguir acompanhando. Enfim, muito plot twist, assim que chama? Acho que tá um pouco errado, mas enfim, é uma história bem diferente que a gente tem para contar. Eu vou ficar de olho nessa e outras histórias. Eu estou em São Paulo para trazer mais informação para você sobre o que acontece aqui também, porque estamos prestes a ter aí a Avenida Paulista tomada pela direita. E eu vou contar tudo para você na segunda. Até lá. Valeu, Cíntia. Valeu, que história é essa, hein? Agora essa história aí é cheia de reviravoltas. Em prisão domiciliar e candidata a prefeita. Tá valendo tudo aqui. É Brasil, né, Carlão? Vamos seguir o nosso samba aqui. 6h35. Mix. Karine, o samba lá no passo a passo, Vamos lá. Vamos voltar pro passo a passo, segunda noite do evento. E aí, tem atrações, hein, Karine? Até domingo, dia 7, não é isso? Exatamente. Até dia 7. André, como é que tá a movimentação aí? Boa noite, André. Fala com a gente. Alô, André Meirelles. Alô, André Meirelles. André tá lá no meio da muvuca. Oi, fala, Karine Carlão, eu acompanho nesse momento, na praça, tá tendo um evento em história. Eu tô aqui com uma pessoa que tá apreciando. Qual o seu nome?
Ana Cláudia. Ana Cláudia, você veio de onde? Parte de Manaus. Eu sou daqui mesmo, lá de Flores. Você está acompanhando aqui. André, um instantinho. André, por favor, escuta a gente. André? Não tô ouvindo. É o seguinte, Dá pra ouvir, tá dando. Não, porque tem um locutor. Tem muita gente junto. É o seguinte, gente, a gente vai entrar ao vivo, voltar a entrar ao vivo com o André Meirelles daqui a pouquinho, porque a gente tá ouvindo o locutor e não estamos escutando direito o André. Tem muita gente ao redor dele. E tem um locutor apresentando alguma atração lá e a gente não tá escutando o André de uma forma clara. Mas é o seguinte, vamos lá, para você que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, vai levar pulseira, sim, para as atrações de amanhã, sábado, dia 7 de setembro, lá no Passo a Passo. Nós temos 4 pulseiras. As 4 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada uma pulseira para conferir as atrações do último dia do Passo a Passo, lá no centro da cidade, amanhã, 7 de setembro. Legal, valeu? Grande festa, hein, Karime? Até domingo. Você vai hoje lá, Karime? Não sei, então eu fiquei até com... Eu fiquei com uma vontade de conferir a gastronomia que o André falou ali, que deve ter muita comida boa, hein? Comida típica, muita coisa gostosa. Beleza. A gente consegue falar com ele agora? Não. Vamos tá, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o André Meirelles, é isso aí. 6h37. Mix. Continue aí, daqui a pouquinho, no 18 horas, a Amazônia registra a pior qualidade do ar do mundo. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora conferindo a previsão do tempo e temperatura, sábado e domingo, hein? Final de semana, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Mínima prevista 27 graus, máxima 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 38% e 75%. No domingo, a previsão também de sol, mas com algumas nuvens durante o dia e períodos com céu nublado. À noite, com poucas nuvens e não deve chover. Mínima prevista de 27 graus e a máxima pode chegar a 38 graus. Olha, a Amazônia Ocidental foi apontada como a região mais poluída do mundo, de acordo com a plataforma suíça Equair. O aumento da população foi agravado pelos incêndios florestais que estão gerando uma concentração de poluentes maior do que de países como a Índia, por exemplo, o Paquistão também e a China, que historicamente enfrentam problemas com a qualidade do ar há muito tempo, né, Carlão, Manaus é uma das cidades da região que enfrenta sérios problemas de poluição do ar. Os incêndios nas áreas próximas têm contribuído para esse aumento preocupante nos níveis de poluentes no ar, prejudicando, é claro, a saúde de todos aqui. Eu estou falando da gente, da fauna animal e também da flora, da floresta. Bom, em Porto Velho, por exemplo, a poluição foi 4 vezes maior em agosto deste ano do que o registrado no ano passado. E o ar ficou classificado aí como perigoso, que é o grau, gente, mais alto de poluição. E ele ficou com essa classificação de perigoso durante 7 dias. Olha, esta fumaça, ela está indo num verdadeiro corredor, né, de fumaça que leva a nuvem de poluição a centenas de quilômetros de distância, ou seja, vai muito longe essa poluição, essa fumaça. A cidade de São Paulo, por exemplo, registrou um mês mais poluído para a média, assim como o Rio de Janeiro, que teve a qualidade do ar 2 vezes pior do que a do ano passado. Então, a situação está realmente muito grave, Karime. 6h39, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, hein? Teve operação da polícia aqui no Amazonas e em outros 4 estados contra a lavagem de dinheiro que vem do tráfico de drogas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com as forças de outros estados, cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no Amazonas, lá em São Paulo, no Paraná e também no Mato Grosso. Exato, Carlão. No Rio de Janeiro também, o principal alvo é um empresário da área da saúde que usava as suas ambulâncias para transportar as drogas. E segundo as investigações, a rede de empresa e indivíduos ligados ao empresário formavam um complexo esquema de lavagem de dinheiro com ramificações em vários estados brasileiros, como explica o repórter André Meirelles.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início, nas primeiras horas desta sexta-feira, a uma operação com o objetivo de cumprir 33 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Paraná, no Amazonas e Mato Grosso, com o apoio de policiais civis de cada estado. O principal alvo é o empresário Alex Evangelista Mendes Silva, suspeito de liderar um esquema que usava empresas de assistência médica para encobrir os ganhos vindos da venda de entorpecentes. O grupo chegou a usar uma ambulância para transportar drogas em comunidades cariocas. De acordo com as investigações, Alex chegou a movimentar cerca de 6,4 milhões de reais por meio de suas empresas em transações financeiras consideradas suspeitas entre junho e julho de 2021. No mesmo ano, um dos veículos de propriedade dele foi flagrado na rodovia Presidente Dutra com meia tonelada de maconha, que seria levada para comunidades da zona sul da capital fluminense. A operação, conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro, mirou em alvos localizados no Rio, no Paraná e aqui no estado do Amazonas, visando tanto pessoas físicas quanto empresas identificadas como parte do esquema criminoso. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, clima quente hoje aí em Brasília, bom te ver, dividindo a tela com a gente. É o seguinte, vamos falar aí do caso do assédio contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele é acusado de assédio sexual e depois de algumas horas que ele reuniu hoje com o presidente Lula, ele acabou de ser exonerado pelo presidente, ele não é mais ministro. É isso, Cadu, atualiza o caso pra gente. Isso mesmo, Karime. Silvio Almeida caiu. Silvio Almeida não é mais ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. É o 6º ministro do governo Lula a cair nesse 3º mandato dele. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas. O anúncio foi publicado pelo Palácio do Planalto agorinha há pouco, Karime, por meio de uma nota encaminhada à imprensa agora às 19 horas, em cima da hora da gente entrar ao vivo, né? Eu vou ler para vocês a nota que foi assinada pela Secretaria de Comunicação Social. Abre aspas. Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira, dia 6, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera o seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres vai ser tolerada. Karime, essa foi... Fecha aspas, tá? Fim da nota. Karime e Carlão, essa foi a solução política para a crise. O presidente Lula agiu rapidamente para evitar que o caso atingisse de alguma forma o governo dele, ainda mais em tempo de eleição municipal. Hoje de manhã, Karime, Lula já havia dito que não ia conseguir manter o ministro no cargo, sendo ele alvo de denúncia de assédio sexual, logo ele na pasta dos direitos humanos. Então eu trouxe aqui uma fala, a fala do ministro Lula, que foi dada numa entrevista a uma rádio do estado de Goiás, em Goiânia, do presidente onde ele deu Lula. Entrevista. Isso, o presidente Lula. Tá. Vamos ouvir o presidente Lula. Olha, o motivo de uma foto da Janja com o ANL é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres.
E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte: nós vamos ter que apurar corretamente. Mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Lula a respeito do caso do ministro, ex-ministro agora dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusado de assédio sexual. Tá aí, curto e grosso, foi rápido, terminou a crise e segue a investigação, não é, Cadu? Cortar o mal pela raiz. É melhor, né? Ele não tinha outra saída, a gente estava falando. Não tinha outra saída mesmo. Ô, Karime, eu preciso frisar com vocês 2 pontos. Certo. O primeiro, essa iniciativa teve a influência direta da primeira-dama Janja, né, que mostrou mais uma vez um poder muito forte dentro do governo. Porque Silvio Almeida, ele é muito amigo do presidente Lula. E tinha gente no Palácio do Planalto sabendo dessa história de assédio sexual por parte do Silvio Almeida desde o ano passado. Tinha gente, a Rádio Corredor estava livre lá no Palácio do Planalto. E ela, depois desse caso que ele veio à tona por meio do site Metrópolis, ela tomou uma atitude firme, ela fez um post nas redes sociais, no Instagram, ela dando beijo na testa da Aniele Franco, e essa atitude dela, tipo, conduzindo o caso à frente, até assumindo o discurso na frente do marido dela, ela foi elogiada, inclusive, até pela ala ideológica do PT. Porque acabou tirando todo e qualquer respingo de crise dentro do governo. Tanto que os parlamentares da direita colocaram no noticiário a queda e tal, mas não estão apontando nenhuma crise, nenhuma convocação, algo do tipo, né? Tirando proveito de alguma crise que possa ser instalada. O segundo ponto, Karime, que eu queria falar, é que a apuração, como você disse aí, segue o caso, a apuração continua. A Comissão de Ética Pública da Presidência, como diz a nota, ela abriu esse procedimento investigatório que não tem prazo para terminar, e é um processo bastante longo. Então, o Silvio Almeida vai continuar em Brasília tendo que prestar contas. Certo. Exatamente. A Polícia Federal começou um procedimento preliminar, já pediu informações dessa ONG chamada Me Too, que teria acolhido as denúncias de assédio sexual não só da ministra Aniele, mas de outras mulheres. Porém, o inquérito, para ele ser aberto, precisa do aval do STF. E isso a Polícia Federal ainda não tem e deverá ter nos próximos dias. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, hoje ouviram aí os depoimentos dos 2 ministros, das 2 partes, e aí segue apurando o caso. Até porque, entre outras supostas vítimas do Silvio Almeida, tem também servidoras públicas de outros ministérios. Eu conversando, Karime, eu fiquei assustado. Eu tenho colegas jornalistas trabalhando em ministérios, trabalhando no Palácio do Planalto, e eles disseram, era comum, só que ninguém falava. Gente, não é possível. A gente acompanha, pelo menos aqui em o trabalho dos ministros Silvio Almeida. Ele esteve na Câmara dos Deputados várias vezes, esteve no Senado várias vezes. Ele é um cara acima de qualquer suspeita, um homem que tem uma retórica irretocável na área dos direitos humanos, na área de defesa das mulheres, um cara que defendeu o governo Lula com unhas e dentes, foi um dos primeiros ministros o presidente Lula foi um dos primeiros a ser contratado
chamado, digamos, a ser admitido como ministro. O ministério foi criado para ele, o Ministério dos Direitos Humanos. Ele não tem antecedentes, então, Cadu, no caso? Não tem antecedentes. Então, por isso que tem muita gente, até comparando com toda a vênia e com toda... evitando comparações absurdas, mas tem gente que está lembrando do caso João de Deus. Porque tem gente que, na época do João de Deus, ele era um líder. Né? Exato, que não tinha nenhuma outra denúncia feita antes. Ele, né, o histórico... Mas apareceram muitas. Né? Exato, o histórico aí tinha gente que não acreditava. Então, só depois que aí começaram a aparecer as outras e que a gente ficou assim estarrecido também com o caso. Agora, é o que pode acontecer com os casos Silvio Almeida, Karine. Agora, esse caso, Cadu, eu ouvi também outros comentaristas e as pessoas falando que tanto a Janja quanto o presidente Lula, há alguns meses, tiveram acesso a essas denúncias. Exatamente. A Rádio Corredor tinha ministro. Rui Costa sabia, o Padilha sabia. Aí ficou todo mundo quieto para não ter nenhuma... Ficou todo mundo quieto. Então, tudo assim, hipócrita. É possível que essa... Não, claro, eu concordo com você. Eu concordo com você. E a Aniele Franco ficou calada para não atingir o presidente Lula. Outra então, hipócrita. Ela estava sofrendo, né? Sofreu com tudo isso. O que ela vinha falando era... É o que você falou, Carlão, é um esquema, porque você vê que a conduta do cara é essa, e você ficar calado para não abalar o governo. Para com isso, gente. Agora, alguém pode ter pressionado também, né, Cadu? Algum jornalista, alguém falou, eu vou mandar bala, se vocês entendeu, sei lá. Eu tô achando. É por isso que esse caso precisa ser investigado, porque os porquês ainda não estão claros nessa história. Mas o fato é que a crise é insustentável, não tem como manter o Silvio Almeida, ainda mais ministro de Direitos Humanos, sendo ele denunciado por assédio. Não faz o menor sentido. O melhor mesmo é afastá-lo para que tudo seja apurado, né? Ele não queria pedir para sair. Foi necessário o governo afastá-lo. Cadu, agora um outro caso. Lamentável tudo isso, né, gente? Vamos lá num outro caso também que você já trouxe aqui pra gente. Nós já conversamos muito sobre ele, inclusive, que é o impeachment, né, contra o pedido, né, de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que a novidade, né, agora, no momento, é que a oposição na Câmara promete começar um bloqueio aos trabalhos da casa como forma de pressionar aí a análise do pedido desse impeachment, Cadu. Será que vai rolar? Eu tô do mesmo jeito que você. Será? Não. Olha, se depender, Carlão, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai rolar, não. A oposição sabe que mesmo bastante pressionado, como ele foi ao longo dessa semana, o Pacheco não vai arredar o pé. E, inclusive, ele foi muito defendido pelo senador Omar Aziz. A oposição partiu para cima do Pacheco, ficou muito chateado. Ele e o Omar Aziz fez sucessivas defesas em favor de Rodrigo Pacheco. E também, a oposição também sabe, Carlão, que sozinha ela não tem força e também nem voto para fazer avançar uma pauta dessa monta, né, que é um pedido de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. A oposição ela precisa do apoio do Centrão. E tem muito parlamentar do Centrão que, chegando agora, afunilando a história, né? Porque naquela época estava tudo muito quente, muita gente assinou. Tem muito parlamentar agora do Centrão já pulando fora do barco, porque sabe que o efeito político, o efeito jurídico pode ser muito grave para esse parlamentar de centro que embarcar nessa pauta. O parlamentar vai estar preocupado com ele próprio, com o futuro dele próprio, né? Mas a oposição, ela está pronta de qualquer forma para o confronto. Amanhã vai ter manifestação contra a Alexandre de Moraes, na Avenida Paulista, lá em São Paulo, com expectativa de grande público. Importante a gente frisar isso. Vai estar lá Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, parlamentares da extrema-direita, pastores evangélicos, inclusive o Silas Malafaia, que está liderando esse movimento aí. A petição pública que pede a abertura de impeachment já tem mais de 1.300.000 assinaturas. Esse documento já vai ser fechado e entregue na segunda-feira, né? A gente sabe que esses atos da extrema-direita dão bastante
bastante público, né? Mas a briga vai ser realmente aqui em Brasília. Os parlamentares estão planejando, como você adiantou, obstruir os trabalhos na Câmara e no Senado por tempo indeterminado, caso o Rodrigo Pacheco ignore oficialmente aí o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que vai ser apresentado na segunda-feira. Todo esse documento assinado por deputados e também pelo público em geral. Então vamos seguir acompanhando, porque vai ser uma semana bastante delicada. Tá ótimo, Cadu. Beleza, Muitíssimo Cadu. obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Tchau, Bom galera. fim de Semana que vem a gente se fala. Até Tchau, segunda. Tchau, tchau. 18 horas. Karime Leão, como é que será que tá o passo a passo agora? Vamos lá falar com o André Meirelles. Boa noite, André. Conta pra gente. André. Oi, muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite mais uma vez, né? Eu estou aqui nesse momento num evento gamer, né? Que está acontecendo aqui, Gamer Innovation, passo a passo 2024. Nesse momento vou falar com o secretário da Artentep, que é o Wagner Oliveira. Muito boa noite, está ao vivo na Rádio Mix 100.7, né? E também do programa 18 horas. Karime Carlão está lá acompanhando a gente nesse momento, quer saber como é que as pessoas fazem para participar desse evento, vai até quando? Muito boa noite. Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando através da Rádio Mix. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Nesse momento nós estamos aqui no Casarão Cassina e está acontecendo o segundo Gamer Innovation. Para você ter ideia, o passo a passo não é somente cultural, não é somente música, bandas. O passo a passo também nós estamos atraindo essa galera gigante de games. Então aqui nós estamos tendo várias competições. Então você que está nos escutando, quando você vier para o passo a passo, passe aqui pelo Casarão Cassina, você poderá adentrar para você verificar o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos game retrô, aqui tem competição de Free Fire, nós temos competição de vários games e com toda certeza você vai ver um ambiente bacana dentro do passo a passo. E o passo a passo é sucesso. O prefeito Davi está de parabéns, porque na noite de ontem nós colocamos quase 150 mil pessoas nesse complexo daqui do centro. E hoje a expectativa é de muito mais pessoas. Uma coisa eu não tenho dúvida, o sucesso que está sendo, a organização do evento e todo esse público feliz, porque atrações de grandes nomes. Ontem nós tivemos a Loki, Luan Santana, nós tivemos Matuê, e hoje nós teremos grandes atrações. Vamos fechar com Manu Batidão. Então, com toda certeza, você que está no carro acompanhando, você pode vir e você será muito bem recebido aqui no nosso espaço. Só mais uma pergunta para os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix, do programa 18 horas. Beleza. Chegando aqui, é gratuito? Gratuito. Ninguém paga nada. Você não paga para ver os games, você não paga nada para assistir as atrações. Aqui tudo é gratuito. Então venha prestigiar. Grande evento. Prefeitura de Manaus, gestão do prefeito Davi está arrebentando, com toda certeza. Obrigada, André. Muito obrigada pelas informações. Porque um evento desse tamanho, André Meirelles. O Brasil todo precisa conhecer o passo a passo. André Meirelles, muito obrigada. André, obrigada pelas informações, André. Todas as pulseiras já foram dadas, André? Alô, André? Alô? Karime Carlão, é isso mesmo. A gente, tá bom. Nesse momento, encerra a nossa participação por aqui. E as pessoas podem conferir tudo também daqui a pouco, né? Revendo o programa 18 horas. Boa noite. Beleza, boa noite, André. Boa noite. Obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Mix. Economia. Para conferir os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,35% e fechou aos R$ 5,59. O euro fechou em alta de 0,19%, cotado aos R$ 6,19. E o Bitcoin fechou desvalorizado em 4,3%, comercializado a R$ 314.736. E o Bovespa fechou hoje em queda de 1,41% aos 134.572 pontos. E dados do IBGE anunciados essa semana apontam que a economia brasileira cresceu 3,3% no segundo trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado ficou acima das expectativas do mercado. Mix. Agora 6h59, vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas.
Morreu hoje aos 83 anos o pianista Sérgio Mendes, ícone do samba jazz. Foi brasileiro mais ouvido nos Estados Unidos, ganhou o Grammy e foi indicado ao Oscar com a trilha sonora da animação Rio da Disney. Jogo do Tigrinho gerou a operação policial contra a lavagem de dinheiro e jogos ilegais que prendeu a influencer Deolane Bezerra. O governo federal assina contrato de 92 milhões de reais para a dragagem do Rio Amazonas. Divulgado o relatório preliminar sobre a queda do avião da Voe Paz em São Paulo. A FAB fechou detalhes sobre o acidente 7 em ponto. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A plataforma suíça de monitoramento do ar, Iquair, apontou que a Amazônia Ocidental é a região com o ar mais poluído do mundo. A fumaça de incêndios florestais colocou a região à frente de países como Índia, Paquistão, China, em termos de poluição. Esses países historicamente enfrentam problemas com a qualidade do ar. Na quinta-feira, algumas zonas de Manaus voltaram a registrar o ar muito ruim. E o fim de semana foi salvo, pelo menos por enquanto, pela chuva desta sexta-feira. Mas aconteceu o que muita gente sequer imaginava e outros consideravam impossível. O ar que passamos a respirar no meio da maior floresta tropical do mundo virou uma ameaça real à nossa saúde. É uma notícia triste, mas real, infelizmente. E até quando? A pergunta fica no ar para as autoridades aí responderem. 18 horas. 7 em ponto, 7:01, hein, Karime? Até segunda, gente. Um beijo, até segunda-feira. Tchau. Você ouviu 18 horas.